recuar no tempo e ver de onde é que a gente veio e como é que a gente chegou aqui, onde a gente está hoje, para poder entender melhor para onde a gente está indo. E se não for feito nada, para onde é que pode ir, e o que pode ser feito para que essa atividade, e as empresas desse setor, enfim, e as empresas que se beneficiam dessa atividade, e o consumidor final, em última instância, também, que se beneficia lá de uma solução de pagamento eletrônica, baseada em cartão, também receba os impactos positivos dessa atividade. Eu começo aqui com as minhas provocações, tá? Assim, como eu disse para o Daniel e para a Priscila, nossa preparação antes aqui, ontem, a gente conversando, aqui a gente está num grupo de pessoas que conhecem muito bem esse assunto. Eu espero, evidentemente, não ferir sensibilidades de ninguém, mas se alguém quiser comentar, debater algum elemento, então fiquem à vontade. Eu estou aqui também para aprender, para trocar, para compartilhar com vocês. Mas eu começo já fazendo uma provocação. Começou errado. Começou errado no nome. Uma atividade não pode começar se chamando de sub. Desculpa, subadquirência é péssimo. Começa que o nome adquirência é péssimo, porque é uma má tradução, uma péssima tradução de acquiring, de card, merchant, acquiring, services, tal, lá do inglês. Puta, traduzir isso para adquirência é traduzir mal. Não satisfeito, chamar uma atividade, e até hoje todo mundo chama esse setor dessa maneira, de subadquirência, subadquirentes, é péssimo. E não adianta criar uma associação bonita, interessante, que se chama ANFAP, Associação Nacional dos Facilitadores de Pagamento. Bonito, né? Alguém fala isso dessa maneira? Ninguém. Ninguém fala dessa maneira, pessoal. A própria associação no site, do lado do nome facilitadores de pagamento, está escrito subadquirentes. Porque é esse o jeito como todo mundo chama o negócio. Assim, Acho que vai ter gente alterando esse site amanhã já, viu? Fiquem à vontade, mas o problema não é o site, o problema é o modelo mental que você cria quando você se chama de sub. Eu vou começar assim, mostrando um setor paralelo, ou usando como exemplo um setor paralelo, não tem nada a ver com esse, mas tem a ver nesse aspecto da ilustração. Olha o nome carregado de aspectos negativos e pejorativos, que é o setor de factoring. Eu não conheço nenhuma empresa desse setor que quer se chamar de factoring. Ela inventa que ela é, traduzindo para o português, arrendamento mercantil. É isso que está lá na legislação, é isso que está lá no nome oficial da empresa. Ninguém usa esse nome, ninguém usa. Ela continua sendo factoring. Aí, para dar uma gourmetizada, é isso mesmo, tá? Para gourmetizar o nome desse negócio, toda empresa de factoring hoje se chama gestora de FDIC, de um fundo de investimentos de direitos creditórios. Resolveu o problema? Não resolveu nada. A dizer em bom português, não resolveu porra nenhuma. Continua sendo uma factoring. Então, não adianta também vocês chamarem de qualquer nome bonito a atividade. Vai continuar sendo, na cabeça das pessoas, subadquirente. Porque esse setor tem esse modelo mental e tem trabalhado com esse modelo mental de ser subserviente, submetido a regras de terceiros, subqualificado. É péssimo esse nome. E eu não estou questionando o nome, não adianta só mudar o nome que não vai ficar mais bonito. Eu falei que eu ia provocar, né? Eu já comecei provocando. E, sinceramente... Começou bem. Então, não mude só para qualquer outro nome bonitinho que ninguém vai usar, porque tem que ter aderência à realidade. Então, voltando, Xaxá, para onde vai esse negócio? Vai para onde vocês quiserem que ele vá, e, na medida em que vocês que fazem o setor, vocês que são gestores, donos de empresas,
desse setor de subadquirência, consultores nesse setor. Eu sou um desses consultores, mas, enfim, eu só dou consultoria quando alguém me contrata, né? Eu não vou impor consultoria para ninguém. Eu só falo dessas coisas quando alguém me pergunta. Eu não saio aqui gratuitamente falando dessas coisas. Mas eu procuro ser sincero quando alguém me pergunta, né? E eu tento apontar algumas coisas assim, para mim, são óbvias. Mas não basta ser óbvio para haver mudança. Então, para onde vai? Se esse setor também perceber que ele está dentro de um setor maior, chamado adquirência, pelo menos hoje, e que a adquirência, para onde é que está indo? Está indo para um negócio fácil de descrever. Está indo para a irrelevância. Se você sube de um setor que está indo para a irrelevância, para onde você está indo? Você mesmo pode completar os 3 pontinhos que eu acabei de criar. Então, sub-irrelevância. Está mais do que na hora de vocês repensarem o rumo dessa prosa. Está mais do que na hora de vocês pensarem de que quem é o cliente... Desculpa, eu estou com compromisso, eu vou sair aí. Eu também, viu? Fiquem à vontade. Pois é, vocês não são obrigados a ouvir essas barbaridades que eu estou falando, tá? E fiquem à vontade também para discordar. Eu aqui, por isso que eu estou sugerindo um diálogo. Mas eu quis já estabelecer o tom do diálogo, que é um tom provocativo, saudável. O Edson Santos, que está aí, por exemplo, conhece tudo desse setor. Eu sou aluno dele. Eu comecei ontem. Ele está nesse setor desde que esse setor nem existia. Então, aí, conversa com o Edson. O Edson vai explicar tudo e boa parte já está no livro dele. Leia o livro. Exatamente. Payments Bom livro, viu? E preparem-se para o próximo livro que deve estar a caminho. Mas voltando aqui, para onde pode ir esse setor, que é o que o Xaxá me perguntou? Para onde essa atividade tiver a capacidade de enxergar o seu cliente, suas necessidades, e quais necessidades esse setor, as empresas desse setor, pode atender de maneira diferenciada. Porque se for só mais um atendendo as mesmas coisas, né, ao longo do tempo, você se torna irrelevante. Então, primeiro, quem é o cliente do subadquirente? É o adquirente ou é o estabelecimento comercial? Ou são os dois? Qual é o seu papel em relação a um e em relação ao outro? E qual é a abrangência só? É só esse mundo de meio de pagamento eletrônico baseado em cartão? O crédito, o débito, etc. Só, ou é muito mais? E automação comercial? E gestão do estabelecimento, da atividade do varejista? E ajudá-lo a vender mais, não só no cartão, e implantar o Pix, e ajudá-lo a entrar no mundo do Open Banking. Tem um mundo de coisas que poderiam ser feitas e que hoje, sinceramente, eu não vejo ninguém colocando isso na prioridade. O discurso pode até existir, mas na prática eu não vejo ninguém saindo do rame-rame de aceitar o cartão das bandeiras A, B e C, com as parcerias com a credenciadora X, Y, Z, tal. A vida está difícil, a taxa está apertada, e não estou conseguindo, e está difícil. Vai ficar pior. Se vocês acham que está difícil, hoje vai piorar. Nesse aspecto, não sou aqui Cassandra, não estou aqui querendo antecipar, falar de um mundo ruim que virá. Mas eu estou dizendo assim, é nítido o processo que está em andamento. E é nítido o tamanho da oportunidade que vocês podem ter se vocês enxergarem que o grande cliente de vocês não é o adquirente. O adquirente usa vocês quando quer e precisa, e quando não quer, vocês sabem bem, ele descarta, para não dizer que dá um pé na bunda de vocês. É isso que acontece. Então, o grande cliente de vocês é o varejo. Mas é só para aceitar cartão de crédito e de débito? É pouco. E se é só isso, vocês estão muito limitados. É só para ajudar a aceitar e depois fazer antecipação de recebível, colocar a maquininha? É pouco. É de um valor agregado muito baixo, para não dizer commodity. É por isso que tem mais de 200 empresas fazendo isso nesse setor também. Não é à toa. Eu tive a pachorra de contar. Desculpa, Xaxá, você começou com uma pergunta que me permite falar um monte de tempo. Tranquilo, cara, tranquilo. Mas eu posso me segurar agora, ouvir a sua próxima e depois ir colocando os pontos que eu acho que podem ser úteis para você. Eu não vim aqui só para chacoalhar, eu vim também para ouvir
Mas também eu para quero dar uma... com vocês. Eu quero explorar um pouco mais esse ponto aí que você levantou, que foi bem interessante. Agora, assim, por outro lado, Bonerges, a gente tem clientes que enxergou oportunidades que faz todo sentido ele ter uma operação de subadquirência. Por exemplo, tem um que é uma grande software house que faz software para restaurantes. O cara tem para bilhares de clientes. E ele viu todo aquele dinheiro passando por dentro do sistema dele e enxergou a oportunidade de ter o próprio sub dele. Tem outro, que é um cliente que também está com um projeto em andamento, que é uma pessoa que é formada na área de veterinária, e tem vários clientes, vários pet shops, que é um mercado que só cresce, você sabe disso, você não entende só de meios de pagamento. E assim, a gente está fazendo o projeto deles com toda a certeza de que eles vão ganhar uma grana boa, porque tem muito potencial. Então, lembra que o Gouveia falou, naquele evento que você nos deu o privilégio de participar também, que faz sentido umas operações nichadas assim e também localizadas, né? Xaxá, é exatamente nessa linha aí que precisa pensar fora da caixa e fazer acontecer. E já há bons exemplos, como você citou alguns, nessa direção. A questão é que isso que é um puxadinho, é um anexo, é uma ação de oportunidade, só aqui, ali ou acolá, precisa entrar, para quem tiver visão, coragem, e competência, precisa entrar na prioridade, precisa entrar na estratégia das empresas que fazem parte desse setor. Mas, para responder melhor isso que você está muito corretamente me perguntando, eu vou dar um passinho atrás de novo. O passinho atrás é para dizer de onde é que vieram os donos, os gestores, os negócios que atualmente se chamam de subadquirentes. A maioria deles veio de empresas de tecnologia. A outra grande parcela veio de empresas financeiras, de factorings ou assemelhados. E uns poucos veio aí tal de uma capacidade de distribuição, ou está presente em alguma cadeia, etc., onde ele tem uma ação, uma presença tal lá junto a um conjunto relevante de varejistas. Mas, em geral, o que acontece? Em geral, as empresas que entram nesse setor, elas têm competências unidimensionais, com honrosas exceções. O que acontece? O cara é bom na tecnologia, aí ele vê que seria bom, como você acabou de escrever eu não vou particularizar o caso da empresa, mas só pegando ele como exemplo. O cara é bom em tecnologia, aí cria um subadquirente. Ele pode ser ótimo em tecnologia, mas não necessariamente ele vai ser um bom adquirente, porque para ser um bom subadquirente, no caso, não basta só a tecnologia, esse é um dos elementos. Precisa ser bom de gestão financeira, precisa ser bom de distribuição, precisa bom de ser de gestão geral de negócio, precisa ter uma competência que não necessariamente está ali dentro. Então, e vice-versa, o cara que vem do setor financeiro, que quer o filé mignon na antecipação de recebível, não necessariamente ele é bom da tecnologia. Então, juntar competências e fazer negócios mais sólidos, mais estruturados, com uma composição que faça mais sentido, que gere mais valor para o cliente, que nesse caso é o varejista, e através do varejista para o cliente final, que é o consumidor, é um caminho relevante, exatamente como os exemplos que você continuou dando. Ou seja, olhar nichos de mercado, segmentos onde há necessidades mal atendidas ou não atendidas e atender essas necessidades de uma maneira diferenciada. Você falou, por exemplo, aqui do segmento de pet, de veterinário, etc. É um segmento particular, cheio de necessidades específicas, que vão além do tradicional de cartão de crédito no varejo, como básico. Ele tem coisas específicas aí de gestão do varejista, gestão de processos de venda, de integração com ERP, de relacionamento com clientes, de aspectos que vão além do cartão, além do pagamento, além do financeiro, e que se voltam para gestão tecnológica, gestão operacional, com competição, concorrência, capacidade de gerar valor, etc. E eu acho que é aí que está a oportunidade, é pensar em nichos que tenham necessidades relevantes e onde você possa fazer uma oferta diferenciada. Por isso que tem empresas aqui desse setor, que vocês sabem melhor do que eu,
especializaram, por exemplo, no segmento de oficinas mecânicas, de despachantes, de cartórios, e daí por diante. Só um nicho desse garante um negócio inteiro? Talvez sim, talvez não. Mas a combinação de alguns nichos dá um significado maior. E por que o nicho? Porque o adquirente em si não tem capacidade, nem vontade, nem competência, né, para chegar nesse nicho com a granularidade, com o detalhamento e com a integração do tema adquirência, que é delimitado, com as necessidades específicas daquele setor. Como, por exemplo, mais um aqui, o setor de cabeleireiros, né? Cabeleireiros, manicures, etc. A gente tem várias empresas aqui que são exemplos disso. Quer dizer, que muitas vezes nasceram de apoiar a gestão desse setor em particular e a isso incorporaram o elemento da aceitação do cartão. Mas estão dando os próximos passos, estão vendo outras necessidades, já estão viabilizando o Pix, já estão ajudando essas empresas a irem para o Open Banking e tal. Eu não estou vendo isso acontecer de uma maneira consciente e efetiva. Está devagar a implantação do Pix, por exemplo, no varejo físico. Muito devagar. E responsabilidade de quem? Dos varejistas, que são osso duro mesmo, cheios de barreiras de todo tipo, né? Vocês sabem também melhor do que eu. Mas também por falta de clareza, de planejamento e de efetividade dos adquirentes e dos subadquirentes, que estão batendo cabeça e com outras prioridades. Mas, enfim, continuo aqui batendo bola com vocês. Boa. Legal. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Bonerges, você acha que faz sentido, então, e até aproveitando que tem um amigo nosso aqui, Diego Café, da DIC, esse modelo da DIC, na qual eles se posicionam como uma processadora mesmo de cartões e deixa essa parte de distribuição para subs? O Diego pode tipo responder. Como se fosse o fabricante, né, e o distribuidor. O Diego pode responder melhor do que eu sobre a própria DIC. Eu posso falar mais amplamente que essas experiências ou esses modelos, né, de cadeia, né, tem o fabricante, né, fazendo analogia com o mundo de bens físicos, né, de automóvel, por exemplo, tem lá a montadora, né, que é o fabricante, ou monta a partir de vários outros fabricantes para trás, etc., que depois tem o distribuidor lá, que é a concessionária, até chegar no cliente final. Modelos desse tipo, maior ou menor, com mais ou menos etapas nessa cadeia, etc., podem fazer sentido para a atividade aqui da qual a gente está falando? Claro que sim. Mas é uma questão aí de desenho de negócio e de configuração também de mercado. Não é só copiar e colar, né? Definitivamente. Não é também só dar o nome de distribuidor, que vai ficar melhor do que o nome subadquirente. Não vai resolver. Porque também distribuidor é alguém que, na palavra em si, recebe e passa para frente. Ele só distribui. Então, se ele recebe coisa boa, ele distribui coisa boa. Se ele recebe coisa ruim, ele vai distribuir coisa ruim também. Ele não vai ter nenhuma competência crítica e tal, ele não vai gerar nada de valor sobre isso, é só um repassador. Então, assim, é preciso pensar, não só a palavra, né, o termo, mas pensar a configuração de negócio, que faz sentido para cada nicho, para cada atividade, e se juntar também a players que trabalhem na mesma direção, num conceito mais amplo de ecossistema, e onde quem está no centro do ecossistema não é você, é o cliente, né? É o cliente. E quem é o cliente? É isso que precisa ser pensado. Mas o Diego pode comentar muito melhor do que eu sobre a estratégia da DIC, porque a DIC está escolhendo esse caminho de abrir mão da distribuição e deixar a distribuição com subs. Primeiramente, boa noite a todos. Eu fico até um pouco acanhado aqui, né? De tanta gente aqui, entendedor do assunto. Eu sou um reles aluno aqui no meio de vocês. Prazer aqui falar com vocês. E acho que é isso mesmo, né? Você foi muito feliz aí nos seus apontamentos. Eu acho que não tem o que mudar na sua fala, né? Eu aqui na DIC, nós aqui na DIC, a gente devemos falar aí com mais de 50 pessoas aí ao longo de um mês, por exemplo, querendo se aventurar aí nesse mundo. E uma pergunta que eu faço para todos, e acho que ela é uma pergunta, né, cabal para ver o que tem de negócio ali,
Cara, o varejista, né? Por que ele vai optar pela sua solução ao invés de optar pela solução da Cielo, da Get, enfim? E alguns se enrolam na hora de responder essa pergunta, porque é exatamente isso, né? Se for para entrar nesse negócio, para capturar, processar e pagar, cara, isso aí os grandões já fazem muito bem, né? E nós aqui na DIC, a gente optou por mirar nesse nicho de mercado, não só de subs, né, mas ser um adquirente voltado para parcerias. Passamos aí em 2019 por um M&A, né, exatamente por quê? Porque acho que o nosso grande desafio, tendo o posicionamento que a gente tem nesse mercado hoje, é como que nós ajudamos esses players a entregar esses valores aí que o Boanerges falou. Né? Então, a gente passou por esse processo, né? A gente ainda está em finalização de algumas integrações lá com o Grupo Check, né? Que é a empresa lá do Zé Mário, que hoje é o nosso CEO aqui na DIC. E acho que esse é o nosso grande desafio, né? Acho que a gente lidar com muita coisa boa ali, a gente vê grandes soluções aí no nosso dia a dia, mas a gente vê muita coisa também que, assim, cara, infelizmente o cara quer entregar mais do mesmo. E desse jeito, a gente sabe que só ser adquirente também, eu concordo plenamente, tá, Boné? A gente vai caminhar para a insignificância. Né? Então, hoje, mais do que nunca, a DIC ela está buscando aqui alternativas, né, para apoiar, né, esses players a de fato fazer isso aí que você acabou de falar, né? Entregar, agregar valor na ponta, né? Fazer algo a mais do que o adquirente faz, né? Entender a dor do varejo, né? E ajudar aí os facilitadores. A gente também aqui não gosta muito desse nome de sub, tampouco de adquirente, né? Mas acaba que é como o mercado fala, né? Então a gente tem esse grande desafio aqui, que é como eu ajudo, né, aos facilitadores de pagamento, aos subadquirentes, enfim, a entregar valor na ponta, né? A resolver a dor do varejo, que a gente sabe que existem várias, né? Se a gente for aqui alencar quantas são, nós vamos ficar aqui a noite inteira conversando e não vai acabar. Acho que esse é o grande desafio e a DIC está aqui cada dia mais se preparando para isso. A gente sabe que esse é um caminho longo. A gente já percorreu aí um pedaço pequeno dele, mas tem muita coisa ainda a se fazer. Estamos correndo aqui. Tem muita coisa boa por vir aí no futuro. Tá? Maravilha, Diegão. Obrigado, cara, pela participação. Eu fico muito contente de te ouvir, Diego, porque aí é você falando com a autoridade, né, de quem representa um adquirente, que é a DIC, e que tem um modelo de negócio diferente de outros e que tem uma visão também diferenciada em relação a outros, que tem um Zé Mário ali, que é um cara realmente diferenciado em vários aspectos, é um amigo também, além de tudo, mando um abraço lá para ele, e que estão enxergando e fazendo coisas que os outros ainda nem enxergaram ou estão negando, são negacionistas, inclusive, outros. A primeira coisa que o Zé fez aqui, né, depois que a gente reforçou esse posicionamento, foi o seguinte, né, pô, vamos matar o canal direto da DIC, porque primeiro não faz sentido eu me posicionar dessa forma, mas eu estou lá na ponta brigando pelo mesmo cliente, do meu cliente, né, porque nós vemos esses, né, os subs, os facilitadores, como os nossos clientes. Né? Acho que não são eles que têm que nos ver como cliente, ao contrário. E a gente está aqui, trabalhando arduamente, dia e noite, buscando solução para ajudar nesse desafio que não é fácil, né? Que é, de fato, entregar valor na ponta, resolver a dor do varejo. Legal. O Edson pediu para falar, não é, Edson? Eu só queria acrescentar uma visão. A palavra subaquário era palavrão na minha época de Redcar. Entre Cielo e Redcar, isso era um palavrão, era proibido. Existia, mas era proibido. De um lado, a Global Payments, eu e a Global Payments, do outro lado, o nosso amigo lá e a Elavon, que abriu esse mercado para os subs, e inclusive ensinando muitos subs a montar seus próprios aquários. Você precisa, sua plataforma, quando você não tem distribuição, você não tem saída. O custo de aquisição no mundo físico é muito alto. Então, a saída da DIC era a saída da Globo, era a saída da Elavon, era a saída de todo mundo. Novo que tinha que crescer, não tinha solução. No mundo inteiro, o mundo físico era tratado pelos bancos.
Se você não tem um banco grande, com um monte de agência, você tem que navegar de forma diferente. Então, o Boanerges colocou muito bem a questão dos subs, né? Agora, veja bem, Daniel, a DIC faz isso claramente. A DOC está fazendo isso. Ainda não está redondo, está construindo. A GetNet está fazendo isso. A GetNet acabou de comprar uma empresa de logística de POS para atender o sub de ponta a ponta. Então, aqui tem uma vantagem para os subs, ou facilitadores, como queira. Os pequenos deveriam aproveitar a escala dos grandes, a tecnologia e a escala dos grandes, e só se preocupar com a experiência na ponta. Daí ele se beneficiaria de ganho de escala, produto, estabilidade, eventualmente preço, e trabalharia melhor a ponta. Então, tem muitas oportunidades nesse sentido, que provavelmente a gente vai ver uma evolução. Além desses 3 que eu mencionei, tem mais uns 3 que estão tentando disputar esse mercado. A Seller, a Paynet, a Hash, todos tentando montar a mesma coisa, alguns olhando para o sub, outros olhando diretamente para uma cadeia de valor qualquer, né? Então, essa eu acho que é uma tendência natural. Desculpa, Bonetti, te atrapalhar aqui. Ao contrário, não, é muito bem-vindo, Edson. Você conhece profundamente esse segmento, você ajudou a construir empresas e negócios importantes nessa atividade e continua aí atuando como conselheiro e consultor aí nessa atividade. Então, muito bom ter você aqui e ter as tuas visões. Obrigado. Obrigado, Edson, pela participação. Pois é, fica à vontade. Não, acho que dando sequência aqui, até emendando numa outra pergunta que a gente ouve muito aqui entre clientes e no mundo aqui que a gente circula, todo mundo começa a falar também dos regulatórios, né, que estão apertando aí o calo de todo mundo, né, tá ficando difícil para os pequenos, mas eu vejo com outros olhos, eu vejo que isso acaba posicionando a gente de uma forma, né, mais clara, vamos dizer assim, para o adquirente, para as bandeiras, mais séria, né, e acaba, né, vamos dizer assim, separando os homens dos meninos, sei lá, usando um jargão antigo aqui. O que você acha disso, Boanerges? Como que você vê esses regulatórios que estão vindo aqui, essa nova etapa? Muito bom, Daniel. Acho que é um outro vetor importantíssimo nessa atividade. Na atividade mais ampla, né, a gente só olhar, assim, não faz muito tempo, o setor de cartões no país não tinha uma regulação oficial do governo. Tinha as regras, os bylaws das próprias bandeiras, da Visa, da Mastercard, etc., né, em relação ao lado emissor, o lado adquirência e regras gerais de funcionamento, mas, enfim, os grandes xerifes eram as bandeiras, né? E aí vem o Banco Central, 2013, vocês conhecem todo esse processo muito melhor do que eu. E, gradualmente, ele vem se sofisticando, né, esse processo de aumento do poder regulatório, da influência regulatória e essa superposição regulatória em níveis diferentes, quer dizer, em vários países do mundo a bandeira continua mandando e desmandando, digamos, no seu pedaço, no seu quintal, né? Visa dentro do seu mundo Visa, Mastercard dentro do seu mundo Mastercard, e não tem, eventualmente, como tem no Brasil, um banco central que define regras maiores às quais as próprias bandeiras têm que submeter, né? Então, as bandeiras aqui no Brasil começaram a se adaptar a uma realidade nova, uma realidade que não é típica de outros países. Eles deixaram de ser reguladores totais e plenos e passaram a se submeter a um regulador maior, mais pesado e, enfim, mais exigente, inclusive. E eles não sabiam o que era ser regulado, eles sabiam o que era regular os outros. Eles sabiam que era definir regras, né, e não seguir regras. Então, houve um processo e continua um processo de adaptação das bandeiras. Mesma coisa para emissores, mas muito mais para os adquirentes e ainda muito mais para os subadquirentes. Por quê? Porque durante muito tempo, você sabe de novo, melhor do que eu, os subadquirentes viveram no limbo, né? Numa situação intermediária. Faziam um monte de coisa, mas ninguém olhava e regulava. Então, de um lado, grande liberdade de atuação, do outro lado também, muito espaço para entrar aí aventureiros, né?
e não só aventureiros na ousadia de negócios, mas também nos comportamentos indevidos, né? Em negócios escusos, como vocês sabem bem. Então, assim, a regulação vem subir a barreira e vem trazer capacidade de selecionar, filtro, ajuda a deixar nesse setor só quem passou por um critério inicial, por um filtro inicial, que é da bandeira, que é do credenciador, mas que também, em última instância, é do Banco Central, que delega, nesse sentido, para esses agentes aí, essa função específica, porque ele também não tem capacidade regulatória de chegar tão nesse nível de granularidade individual. Mas, enfim, isso é o lado positivo da coisa, e eu acho que a gente tem que se acostumar. Quem achar que é melhor o mundo do faroeste, cara, vai ver filme de Bang Bang, ou vai para a selva, vai matar, vai fazer caçada, vai matar animal, tal. Pô, isso está meio demodé, né? Para usar uma palavra antiga aqui. Não cola mais. Também não precisa cair no politicamente correto do eu sou sustentável, ESG. Também é muito papinho exagerado também nessa área aí. Boa. Pô, ambiente, social. Vou desligar aqui, vou desligar. Oi? Tá brincando. O que foi, Léo? Uhum. Fiz uma brincadeira aqui do ESG aqui, que está bem na moda. Pois moda é legal, mas desde que vire prática efetiva. Se ficar só na moda, meu amigo, me engana que eu gosto, é para inglês ver, sabe? É o que o Daniel estava falando e tal. Aí não é só questão de separar homem de menino, tá? É separar quem é sério de quem é Exatamente. Só enrolador, de quem é honesto, de quem é bandido. Exatamente. Eu acho que essa é a questão que antecede aí, que é mais importante. Então, a regulação é boa nesse sentido. Ela é saudável, mas é pré-requisito. Não é a regulação que vai garantir sucesso do negócio. A regulação só separa quem entra e quem não entra no estádio. Não garante nem que você vai entrar no campo, muito menos que vai jogar, muito menos que vai ganhar o jogo, muito menos que vai ganhar o campeonato. Então, a regulação é só um elemento de deixar quem está fora do estádio e quem entra no estádio. É só isso. Separa quem pode participar, digamos, do espetáculo, do evento, jogando ou não jogando, ou assistindo, de quem fica fora, porque não comprou o ingresso, porque não tem dinheiro para comprar o ingresso ou tentou pular o muro. E aí não dá para pular o muro, tá? Não é legal, tá? Esse jeitinho brasileiro de ficar inventando coisa para achar que vai ganhar mais dinheiro, sonegando imposto, inventando esquema, etc., isso é uma bela furada. A gente já tem séculos de experiência de que isso não funciona e de que isso que nos trouxe no patamar que a gente se encontra hoje como sociedade. Mas isso é uma questão bem mais profunda que a gente pode deixar para outro fórum. Mas funciona bem e vai ao encontro até assim acho que da idade, né, e de maturidade desse negócio, né? Se for ver, tem o quê? Sub deve ter o quê? Menos de 10 anos. Então, acho que nessas tentativas e erros, né, quem está lá em cima está enxergando o que precisa ser melhorado, tal, e acho que faz todo sentido mesmo. Tem que separar. Estou passando aqui, a Priscila vai fazer algumas perguntas também. Bom, vamos lá. Eu estou pensando aqui, até pelo tempo, eu acho que eu já vou abrir as perguntas para o pessoal que está presente. Quem quiser já perguntar, pode fazer pelo vídeo, pode fazer pelo chat. Se for pelo chat, eu já leio aqui a pergunta, ou então já pode abrir o vídeo e fique à vontade para fazer um questionamento. Aí a gente dá preferência para quem já está aqui na apresentação. Vamos lá. Quais são as dúvidas de vocês? Está todo mundo acanhado. Ô, pessoal, eu estou aqui mais para ouvir do que para falar. Vocês estão falando pouco, perguntando pouco, e não sei se vocês acham que o que eu estou falando faz sentido ou não. O importante é a gente dialogar, que a gente trocar, seja com afirmativas de vocês, seja com perguntas, com experiências, mas, enfim, fiquem à vontade. O assunto
tem muitas visões, muitas vertentes, e eu acho que a gente pode trocar bem aqui, enriquecer bastante aqui trocando as experiências e visões sobre o assunto. Perfeito. Ó, então, como o pessoal está um pouco quietinho por enquanto, eu vou fazer algumas das perguntas que eu recebi aqui nos formulários. Então, eu tenho aqui uma pergunta do Vitório. Como gerar valor para o cliente e ser competitivo se a subadquirente não tem controle sobre o MDR mais spread cobrado pelas adquirentes? Falta de serviço. É boa. Ele não está levando serviço, ele está levando taxa, né? O Léo já respondeu, tá vendo? Pode passar para a próxima ou quer que eu comece? Desculpa, hein? Já fechamos. Normal, mas é isso, acho que preço alto ou baixo e preço controlado por um terceiro, que não, enfim, você não ter capacidade de gestão sobre o preço, limita extremamente a sua atividade, reduz os seus graus de liberdade de atuação como empreendedor. É mais um motivo, além do nome ruim de sub qualquer coisa, subadquirente ou não importa o que, submetido, enfim, você não ter a liberdade de poder criar, ousar, fazer oferta, inclusive precificar diferentes serviços diferentes, com qualidade diferente, e está muito espremido, né, num segmento que tem margens que já se tornaram baixas e que estão baixando mais ainda, estão espremendo mais ainda, porque você tem a pressão regulatória de um lado, que define de alguma maneira as regras desse jogo, inclusive define uma parte importante do preço, que é a taxa de intercâmbio, e você tem a pressão competitiva, né, que faz com que as margens também baixem mais ainda. Então, assim, ficar nisso, reclamando, esperando que você seja esmagado, no mínimo, besteira, é no mínimo insensato, para não dizer que é burrice, né? Está mais do que na hora de enxergar a situação e sair dessa restrição, de criar, de ir além desse aspecto, e criar graus de liberdade. Se não tem graus de liberdade no mundo de taxa de cartão de débito e de crédito, é mais um motivo, além dos motivos estratégicos que eu já mencionei, para ampliar o leque de oferta para o varejista, e oferta de valor, uma oferta onde você não tem essa restrição de preço, porque preço, dado um valor relevante, ele é facilmente assimilável, mas preço de commodity vira o quê? Tende a reduzir as margens até matar o fornecedor, no limite. Então, você escolhe o jogo que você quer jogar também, né? E você não é obrigado a ficar até o fim desse jogo, até você ser cuspido fora. Legal, muito bem, muito bem. Chegaram aqui algumas perguntas, eu vou te passar, então, Bonelis. Vai na do Pix. O Pix aqui. Chegou 3 aqui pelo... Tá. Perfeito. Tem 2 do Pix aqui, uma da Ana e uma do Luiz. Então, com a vinda do Pix parcelado, isso é uma ameaça para a sobrevivência das adquirentes? Quanto tempo esse modelo ainda sobreviverá no mercado? Bom dia. Aí, bom dia. Existe como ganhar dinheiro com Pix em um ecossistema de sub? Ótimas perguntas, porque elas repercutem exatamente o que está rolando hoje em dia e que é só o bafo inicial no cangote. Vai aumentar muito esse calor daqui para frente. O Pix não é só uma invenção do governo, do Banco Central, é um negócio que o setor aí, oficialmente, pelas suas associações tradicionais, você sabe quais são, tal, fala meio blasé. Não mudou nada, não mudou a curva, meus volumes continuam crescendo igualzinho. Não é bem assim. Não é bem assim, e só faz 1 ano de Pix. E a gente está caminhando e ainda nem entrou no varejo físico para valer. Né? Aqui ou ali, o Pix no varejo físico ainda não é uma realidade, ainda vai entrar. E ainda tem um processo aqui de evolução. E não é só o Pix, pessoal. Assim, o Pix está tornando claro, está tornando evidente aquilo que já estava ali, latente. Latente é diferente de patente, tá? Muita gente confunde essas duas palavras. Latente é o que não está ainda aparente, não está presente, não está explícito.
né? Mas, enfim, pequeno adendo aqui de português, fecha parênteses. Então, assim, o que estava implícito, que não estava ainda explícito, claro, são essas contradições, começam a ficar muito mais claras, explícitas, quando vem o PIX e mostra que é possível transferir valores, que no fundo é isso que ele está falando, transferir valor de um lado para outro, né? De um pagador para um recebedor, né? Seja ele um consumidor final e um estabelecimento comercial, seja na cadeia para trás de uma empresa para uma empresa fornecedora, seja de alguém que vende um seguro e precisa receber, seja de uma pessoa para outra pessoa, acertando uma conta, transferindo valor para um parente, acertando uma divisão, um rateio de contas, tal. Se você pensar bem, é disso que se trata o mundo de transferências, de pagamentos e recebimentos. E se você faz isso de uma maneira melhor do que outras maneiras, e o cartão claramente fez isso melhor do que o dinheiro e do que o cheque, você ganha market share. Até um ponto que você se torna indispensável. Ou seja, não dá mais para ser um varejista e não aceitar cartão de crédito e de débito. Mas o que está acontecendo? A gente está vindo com outro meio de pagamento, outra trilha de pagamento, outra maneira de pagar, mais ágil, mais simples, mais rápida, mais barata para todo mundo, para todos os envolvidos, e que daqui a pouco ainda é uma experiência e já tem um volume desse tamanho. Já tem volume na casa de trilhões de reais envolvidos e de bilhões de transações. Daqui a pouco ele vai se tornar indispensável. E mais do que indispensável, chegando nas perguntas que foram feitas, daqui a pouco ele vai substituir melhor o que existe hoje. E aí vai levar tanto a varejista quanto a consumidor final a adotá-lo em substituição a meios de pagamento, de parcelamento, de crédito, quando houver garantia para isso, quando houver essa possibilidade simples. Não chegou ainda. O Pix não faz isso ainda dessa maneira, mas está ali, está na agenda, está prometido, está em desenvolvimento, e está vindo uma agenda que a cada mês, a cada trimestre, tem uma novidade. Então, ficar negando isso, fica parecendo aqueles negacionistas que diz que não existe ameaça de pandemia, não existe vírus, que não precisa se vacinar. É igualzinho, tá? O cara não acha que tem problema, tá? Até morrer alguém na família dele, ou ele mesmo ser internado, ou ele mesmo morrer. Aí sim, aí já é tarde, né? Quando isso acontecer, é só lenço ou só tumba no cemitério que vai atender. Então, assim, eu estou dramatizando para dizer, cara, não é assim que o mundo caminha, não é negando o novo que você defende o que você faz hoje, é entendendo para onde está indo o movimento e entendendo os fundamentos. O fundamento não é a tua atividade, não é porque você sempre fez um negócio que era importante, que isso é o mais importante. Não, você entendeu o fundamento, tem um lado que é pagador, outro lado é recebedor. E o que servir melhor para fazer o encontro de um pagador e de um recebedor é o que vai se destacar, é o que vai vencer. Não quer dizer que vai eliminar os outros, mas vai ter mais market share, porque vai ser mais adotado, porque é uma solução melhor. Agora, o que isso tem a ver com o subadquirente? Tudo. Se o subadquirente ficar agarrado no cartão de crédito, no cartão de débito, o que vai acontecer? Vai afundar junto. Vai perder market share junto. Vai sumir? Não vai sumir. Mas vai, eventualmente, perder espaço e até falir, porque não vai ter volume de negócio e deixou de pegar a próxima onda. Ficou apostando na onda que já arrebentou e esqueceu de olhar que tem uma onda melhor vindo aí atrás e que é muito mais relevante, que vai durar muito mais tempo. Então, tem que, talvez, pensar nas duas ondas, porque não é uma ou outra, é uma e outra. Faz sentido isso para vocês? Eu estou aqui dando as minhas opiniões, mas queria ouvir vocês sobre isso. Você sabe que eu concordo em gênero, número e grau. E se tivesse que adicionar alguma coisa, seria simplesmente tudo se transforma no mundo digital. O Pix essencialmente é digital. Por ser digital, ele desmaterializa processos. Eu não preciso de um POS, eu posso até usar, mas não preciso, eu não preciso do cartão. Ele, por conta disso, ele desintermedia. Então, eu não preciso do fabricante disso, do fabricante daquilo, né? A empresa tal, a empresa tal. E se ele desintermedia, ele baixa o custo para a sociedade.
Se ele baixa o custo, ele democratiza. Portanto, ele tem os 6 componentes, que o último componente é a capacidade de disrupção. Então, ele tem toda a capacidade de disruptir o mercado, mas não cartão de crédito, eu não tenho que pensar nisso. Como é que eu levo? Essencialmente, pagamento, o que é? Uma combinação de 2 processos, autenticação e logística. O Pix faz com que o dinheiro vá de um lado para o outro, autenticado, muito mais rápido. Inclusive para a conta do bandido, né? Muito mais rápido e muito mais eficiente do que outros métodos. Não preciso botar você dentro do barraco e sair com o seu cartão de crédito e a sua senha. Eu nem saio do seu carro. Eu transfiro tudo, você já me deixa em casa, vai embora, fica tudo bem. Então essa simplicidade do Pix pode levar... eu tenho que pensar o Pix como uma nova estrada, um novo trilho. O trilho que a gente conhece, que tem 70 anos, quase a idade do Boanerges, assim, 70 anos de trilho, ele tem que ser disruptido um dia. E eu acho que o Pix pode disruptir. Mas ele é um começo. O Pix é só uma picada. Já está passando muito carro nessa picada que estamos alargando. Já somos o 3º maior país em transação por habitante no mundo. E o Pix fez 1 ano. Então, essa transformação ela indica muitas possibilidades. Agora, veja, Pix é pagamento à vista. Nós vivemos no Brasil, é um país pobre, que depende do crédito. Eu posso colocar o crédito aqui? Posso, mas isso depende de grandes players. Isso depende de outros movimentos, não é o do sub ou do aquário. Eu tenho que ter o emissor do outro lado, eu tenho que ter alguém assumindo o risco para eu poder entregar um Buy Now, Pay Later no trilho do Pix. Então, tudo parece possível, é que nós estamos no meio da transformação, né? E no meio da transformação, as imagens, no meio da tempestade, a imagem fica... Mesmo que eu tenha um bom limpador de para-brisa, um bom farol para tentar chegar lá na frente, ainda é meio nublado, é meio complicado, eu não tenho uma visão clara. Mas a visão clara é que o Boanerges puxou. Se é melhor, se é digital, pode pegar o caminho que está certo. Se é um analógico, volta que você está no caminho errado, no meio da tempestade, você vai se perder. Né? Tá certo ou não, Boanerges? Legal. Brilhante. Eu só faria um acréscimo. Assim. O digital maravilhoso é para onde está indo. Agora, a gente tem que reconhecer que a gente tem vários Brasis e a gente tem Brasis que ainda estão e continuarão muito tempo no mundo analógico, no mundo do dinheiro físico, e também precisa de soluções para isso. Aí mais um espaço para quem tiver visão, competência e habilidade de levar esse tipo de solução. Porque nesse mundo aí é outra realidade, mas tem necessidades e carências e que podem ser atendidas fazendo a transição do mundo exclusivamente físico para um mundo de transição, indo em direção ao mundo digital e combinando os dois, fazendo o digital, que é bonito de falar, mas está aí disponível para ser feito. Né? E tem que integrar, não é só digital não resolve na realidade brasileira. Tem que juntar os dois. Mas se deixar o Edson falar, ele fica até amanhã falando de história aqui. Pode ficar tranquilo. Não, ele pode falar, claro, mas eu estou só... Ele entende desse assunto profundamente, é autor de livro, me convidou para escrever um capítulo lá no livro dele, eu dei lá minhas cacetadas, mas ele é o craque. Perfeito, muito bem. Gente, é excelente, né? É bom que a gente está entrando bem no detalhe dos temas, isso é super legal. Bom, agora, saindo um pouquinho aqui, tem uma outra pergunta do Luiz. Como vocês estão vendo o tema PIN on Glass e Tap on Phone no mercado de subs? Essa é diferenciada. PIN on Glass. Isso aí, o Bom Dia está escondido aí. Se ele quiser também ajudar a gente, fica à vontade. Eu acho que eu entendi a pergunta, só para responder, mas se o Bom Dia quiser dar o seu boa noite para a gente nos explicar melhor, a resposta vai sair mais redonda. Não, pessoal, poxa, é um prazer estar falando com vocês aqui, estou muito feliz, mas só levantei a bola aí de um assunto que eu percebo que está fervendo aí. Sub, ele sofre muito com a aquisição de equipamento, sempre foi a dor do Sub, né? Às vezes até ele consegue escalar a operação, mas não tem dinheiro para comprar maquininha, né? E aí, com esse tipo de tecnologia que a gente está escutando aí, isso vira um pouco o jogo, que você deixa de ter que usar a maquininha, consegue fazer uma transação de cartão presente, passa o liability, né, para outra pessoa, né, e não é um liability de e-commerce, e isso talvez gere uma boa onda para os subadquirentes para poderem escalar em operações,
né, que eles conseguem entregar valor do nicho e também reduzir o custo no processo logístico aí das maquininhas. Eu só levantei a bola, não vou, mas eu quero ouvir os mestres, não sou eu que tenho que falar, não. Ele já respondeu tudo. Bom dia, valeu. Você já explicou o que é. Quer dizer, no fundo, o que a gente está falando aqui? Hoje precisa de uma maquininha, precisa lá de um POS, né? Complementando quem já tem automação comercial, quem tem lá o seu PDV, tal, mas, enfim, a maioria, em quantidade, é o POS como equipamento lá para fazer acontecer. Do que o Bom Dia está tratando aqui? Está dizendo, olha, é possível você fazer o que o POS faz, o que o PDV faz, sem precisar de maquininha. Fazer isso no celular, fazer isso fazendo a autenticação, que é essa atividade essencial, de colocar, de alguma maneira, seja um PIN numérico, alfanumérico, ou uma identificação biométrica, etc., no celular, na tela do celular, o Glass. Ele me corrija se eu estiver errado. Ou só aproximar o celular, o tap on phone e tal, de algum equipamento e tal, e isso capturar e fazer acontecer. Ou seja, é o celular, seja só o seu, um equipamento que já está lá no lojista, ou o seu para um outro celular, fazendo acontecer a transação, fazendo a autenticação, a validação e a transferência de valores de um lado para o outro, pelo menos o agendamento dessa transferência, fechando o ciclo. É curioso, né? Isso é tendência, claramente é uma tendência, mas tem seu processo de adaptação, tem sua razão de ser. Eu fiz questão de fazer essa pergunta para um grande vendedor de maquininha lá de Hong Kong, quando eu estive lá em 2019. Fiquei 3 semanas, na China, e conversando, visitando uma empresa de fabrica e vende POS. Falei, cara, você faz, o mercado principal aqui é a China mesmo, e depois outros países no mundo. Teu negócio não vai acabar, você não vai fechar isso aqui, pô, ainda vai precisar de maquininha, não vai ser tudo no celular. E ele me deu razões suficientes, eu vou só dar um flash ou outro aqui, para mostrar que a maquininha ela não é tão facilmente substituível assim pelo celular, e porque ela pode trazer muito valor agregado, ela pode trazer uma série de funções adicionais, e é isso que acontece, por exemplo, hoje na China. Então, na China, que não tem cartão, que o cara tem um celular, que tem QR Code, etc., que está indo para biometria e tal, por que tem a maquininha? Porque a maquininha faz tudo isso. E faz com mais segurança, com mais proteção, com mais agilidade, com segregação, do que o celular. Então, não é porque tem o celular que tudo vai para celular. Essa história também de achar que quando surge um negócio novo, tudo vai para aquilo, não é verdade. É um processo, vai mudando o share, um crescendo, o outro diminuindo o share, etc., mas vão convivendo. O share que ainda existe, é minúsculo, é traço, mas continua existindo. Durante muito tempo, o cheque foi muito usado. A gente usava cheque para fazer crédito. A gente fazia cheque pré-datado. A gente fazia vários cheques para parcelar em 3, 4, 5 vezes. Então, as coisas vão mudando de uma tecnologia mais básica, simples, mais baseada em instrumentos manuais para instrumentos mais automatizados, tal. Mas eu não acredito nessa proposta de que vem uma novidade, principalmente tecnológica, por ser tecnológica, e que vai de maneira avassaladora substituir tudo que existe hoje. Não é assim. Quem vende isso gostaria que fosse assim, né? Espera que seja assim e anuncia que as coisas vão acontecer assim. Mas a realidade não é exatamente dessa maneira. Tem um processo de adaptação, de conhecimento, de assimilação e de convivência ao longo do tempo. Muito bom, Bonerges. Obrigado. E eu acredito nisso também. Vai fazendo uma composição, né? E não uma sobreposição. Posso dar um pitaquinho aqui? Não, eu não vou falar de tecnologia, mas vou lembrar o seguinte. Se a gente observar tudo que evoluiu nos últimos tempos, evoluiu de uma maneira incrível a experiência do pagador.
Quando eu entrei no setor, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, era normal fazer captura manual. Ou era normal você, mesmo que estivesse num TEF, esperar 40 segundos, 45 segundos para fazer uma transação. Hoje você não suportaria 10 segundos. Quando dá 10 segundos, você começa a ficar nervoso, já quer brigar com alguém. O que é isso? Você antes não saía de... Você não entrava no estabelecimento se não tivesse o sticker da bandeira, que você carrega o cartão. Hoje, ninguém lembra disso. E hoje já é possível. Eu só saio de casa há 2 anos só com o celular. Eu não uso mais nada, só celular. Eu não uso mais carteira, não uso mais cartão. Agora, pouca coisa se fez para evoluir a vida do vendedor. Então, quando a gente olha as tecnologias, e aí vem a experiência dos subs e dos aquários, eu acho que está faltando a gente fazer um avanço significativo em mudar a vida de quem vende. Não é triste, é horrível você perceber que não importa se é um restaurante sofisticado ou se é um barzinho pequeno, o sujeito guardar o papelzinho do POS para poder fechar o caixa e fazer a reconciliação. Gente, isso é triste, isso agride a mim de uma maneira incrível, isso me incomoda. Então, eu não tenho que criar uma maquininha, eu quero matar a maquininha, eu quero que a maquininha vá para dentro do computador do lojista, que ele já tem. Eu quero eliminar essa etapa, juntar essas coisas. E isso é o futuro. Você vai juntar tudo, o pagamento vai estar junto, como era no passado, quando você comprava e a única saída era tirar o dinheiro e entregar para o vendedor. Não tinha reconciliação, não tinha confirmação, não tinha papelzinho para fazer conciliação depois, não tinha nada disso. No futuro, com o Pix integrado, com tudo assim, vai voltar exatamente igual. Então, a dica aqui para quem atua com tecnologia e na ponta mude a vida do vendedor, porque a do comprador nós já mudamos muito. Falta andar do outro lado. Opinião. Muito bom, muito bom. Gente, tem uma outra pergunta aqui do Bruno Paton, meu amigo Bruno Paton aqui. Eu ia fazer a pergunta para ele, mas já que ele está no vídeo, penteou o cabelo hoje, ó, botou uma camisa, abre o microfone e faz você, Brunão. Eu pedi para minha esposa correr ali, pegar uma camisa, fui no banheiro, joguei um gel rapidão e vim para cá. Tá bem na foto. Brincadeira, eu tava numa reunião externa, cheguei a tempo ainda, tava no grupo ali que eu tenho com o Léo e com o Dani, e aí eles acabaram avisando, entrar vai começar agora, então eu falei, opa, vou agora, já tô pronto. Bonerges, primeiramente, né, boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês, também sou um aprendiz aí dentro dos grandes mestres dos magos aí que são vocês, né, você, o Edson, vi que aqui tá o Zé Maria. O Edson eu não. Não, pô, todos são, sim, o Léo também, o Dani também tem conhecimentos mil aí. A minha pergunta, eu vi o Zé Maria também aí, só um abraço para o Zé aí, faz tempo que eu não vejo. E a minha questão era em cima, na verdade, né, dos novos entrantes, dos grandes varejistas, na verdade, entrando. Então, a gente vê aí movimento como a Magazine Luiza, como a GaloPay, a Via acabou de comprar uma empresa aí de meio de pagamento, uma fábrica de fintech. O Mercado Pago está vindo muito forte aí, eu sei de alguns movimentos deles até desenvolvendo aí plataformas de PDV Android, justamente para poder agregar mais valor na ponta. E eu queria saber qual que é a opinião de vocês desses novos entrantes no mercado, né, e como que eles vão se posicionar. A gente está vendo aí novos adquirentes, né? Aliás, vocês acreditam que eles se tornarão novos adquirentes, né? Até pelo próprio volume que eles já possuem de transação, né? Então, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Muito obrigado, Bruno. Excelente pergunta. Você está levantando uma bola legal aqui para eu chutar para o gol e eu chutar para alguém que esteja mais perto do gol para terminar a jogada, para fazer o gol final. Essa é outra grande vertente, sim, outra grande tendência que a gente está vendo no mercado. A gente está vendo que varejista deixou de ser e pode cada vez mais, e não só os grandes, né? Os grandes, claro, têm mais capacidade, têm mais competência, têm mais visão, têm mais recurso, inclusive financeiro, para sair na frente fazendo isso,
Mas o varejo, em geral, se você olhar até além do varejo, para trás nas cadeias, estão bem mais adormecidas, complementando o que o Edson falou. Se você olhar a cadeia para trás do varejo, o distribuidor que fornece para ele, né, o atacadista, se você olhar as indústrias que fornecem para o distribuidor, né, para o mundo do agribusiness para trás, que fornece. Na realidade, todas as empresas podem hoje se tornar provedores de serviço financeiro. É mais só do que meio de pagamento. Ou seja, e não precisa ser banco para prestar, para levar serviço financeiro. Você pode ser, pode continuar sendo o que você é, uma indústria, pode continuar sendo o que você é, um varejista, mas você pode ser o orquestrador, ou seja, o maestro de uma plataforma que atende, que leva serviços financeiros, que cria uma camada de serviços financeiros, um verdadeiro ecossistema de serviços financeiros, em cima do seu ecossistema de negócio. Ou seja, você já tem fornecedores para trás, você já tem em uma cadeia, né, para trás, você tem clientes para frente, até chegar no cliente final, você tem funcionários, pessoas nessas várias empresas, na sua própria e nas empresas que estão em volta, e só pensando nesses três públicos, todos eles, pessoas e empresas, precisam de serviço financeiro. Eles precisam pagar, precisam receber, precisam gerenciar caixa de alguma maneira, excessos de caixa, faltas de caixa, precisam de seguros, precisam investir, precisam de crédito. E essa é a grande necessidade, seja o crédito ali de curto prazo, seja o crédito estrutural e tal. E todos eles precisam, eventualmente, e muitos deles precisam, eventualmente, de alguns serviços mais especializados, estruturações, câmbio, enfim, tem outras operações financeiras complementares. Mas, juntando tudo isso, todos eles precisam ou podem ter um grande lubrificante, um grande instrumento, instrumento de facilitação, que é a gestão do relacionamento. Porque tudo isso só vai funcionar bem, não é se tiver tecnologia. Tecnologia é indispensável, mas é meio, não é fim. Tecnologia é pré-requisito. A tal da revolução, da revolução digital, da integração digital, da transformação digital, que é o termo que se fala demais, é, de novo, pré-requisito, é para entrar no estádio, não ganha o jogo. Precisa ter transformação relacional, aí sim, aí se ganha jogo, porque isso aí não é tecnologia que resolve, ela pode ajudar, facilitar, mas o que resolve é você colocar isso na prioridade estratégica. Então, isso é uma grande introdução para dizer, é muito saudável que a gente tenha, então, varejistas, começando pelos grandes, você deu ótimos exemplos de Magalu, de Mercado Livre, da Via, e vários outros, tal, que estão enxergando isso e estão vendo que eles não serão, daqui para frente, apenas agentes passivos nesse processo. Eles não serão apenas um vendedor que precisa de um meio de pagamento, e aí contrata o serviço do cartão de um adquirente, ou quando o Pix desenvolve em casa, ou contrata uma empresa de tecnologia para implantar, para dar o suporte, ou, enfim, para dinheiro, contrata uma empresa de transporte de valor para levar de um lado para outro, para depositar, ter uma relação com o banco. Eles percebem que tudo isso, esse conjunto de funções, de atividades, ela é muito importante, ela lubrifica esse sistema e ela gera valor relevante para toda a cadeia, para o cliente, para o parceiro, para o fornecedor, e ela pode ser um agente que facilita isso e incorpora. Ela não precisa fazer tudo sozinha dentro de casa, nem deve, mas ela pode ser o grande maestro, o grande orquestrador e trazer parceiro, ela pode ter desenvolvimentos, ela pode comprar empresas e compor essa grande plataforma, mas ela não precisa ter tudo por conta própria, porque ela pode levar certos tipos de crédito, certos tipos de gestão de investimento, certos tipos de seguros, através de especialistas que sejam parceiros e que trabalhem dentro da sua plataforma e sob a sua gestão, e onde você pode, inclusive, até gerenciar o próprio marketplace que isso pode gerar, ou ter parceiros especializados com condições diferenciadas. Então, assim, enxergar o que está por trás disso, o que está além, é ver para onde o subadquirente pode agir, onde o adquirente deveria estar focando.
Se o adquirente estiver focando em sobreviver ou em competir com o seu outro incompetente, né, que não viu nada ainda até hoje, ele está lascado. Como se diz lá em Pernambuco, que é a minha terra, lá no sertão de Pernambuco. Ele está bem lascado. Então, assim, tem uma oportunidade, mas tem uma ameaça enorme aqui. Quem não enxergar vai ser atropelado e depois não vai saber nem qual é a placa do caminhão que o atropelou. Vamos abrir aqui. A gente aqui. Posso só fazer um comentário sobre isso que o Bonerges falou aí? Em 2012, 2013, mais ou menos, Bonerges, eu olhava para a Cielo, olhava para a rede, eu falava, por que esses caras não ajudam os estabelecimentos comerciais a trazer o cliente para dentro de casa, né? Para trazer o cliente para dentro do EC, para ajudar o cliente a vender, ajudar o estabelecimento a vender. E com tanto dinheiro que eles tinham nessa época, né, era possível fazer, aliás, ainda é possível para eles, né, porque eles ainda têm muito. Mas eu acredito que a falta de renovação de ciclo, né, e também de escolhas de profissionais com pouca experiência de mercado, né, que eles acabaram optando em fazer, eu acho que isso acabou, né, decretando um pouco do que está acontecendo hoje no mercado que a gente está vendo, né? E quando você comentou essa questão, né, de ver de trás para frente, é justamente essa estratégia que eu também estou enxergando que a Via, que a Magazine Luiza vão fazer, né? Eles têm o marketplace, eles podem levar a venda para os estabelecimentos comerciais. Então, o que eles vão querer fazer? Eles vão ajudar os caras a vender, vão sair da guerra de maquininhas mesmo, vão levar valor, vão levar venda, vai levar dinheiro para dentro da casa, né, dos estabelecimentos. Eu acho que, assim, eu ainda vejo um potencial mercado aí para subadquirentes, né, nichadas, claro, né, realmente sem atender com valor, não já nasce morto, é melhor virar representante da BIM ali e segue a vida. E é isso, tá? Só queria complementar isso. Obrigado, Bruno. E lá na ACO você está mostrando como é que se faz isso, né? Eu saí da ACO, mas a ACO é um belo case, né? Eu saí em abril lá, tá? Mas é um belo case né, de transformação, porque também levou o atendimento personalizado para os pequenos, né, na ponta. Eu acho que teve uma troca agora de gestão, né, que toda troca é um pouco dolorosa, mas eu acho que a ACO vai encontrar o caminho aí deles de novo. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Bonerges. Eu acho que você começou a sua frase, Bruno, você começou com uma que eu sempre falei. Tiveram dinheiro, tempo, gente, mercado, distribuição, blá, blá, e não fizeram. Mas esse é o dilema da inovação. Eu já vi isso em outros setores. Eu não vivi a minha vida inteira em PEM, mas eu vi em outros setores. Existia uma empresa que dominava embalagens de latinha. A latinha de cerveja, de refrigerante, era dominada por uma empresa chamada Latasa. Ela não existe mais. Ela não foi capaz de entender o que estava acontecendo. A DHL, onde eu trabalhei também, ela dominava. Quando eu comecei no meu mundo de finanças, você mandar um documento para Nova York, eu falava, manda um DHL. Para mim era sinônimo de produto. Não, era uma empresa. E ela nunca mais foi a mesma, depois que todo mundo entrou. Então, tem uma dificuldade. E as empresas perderam inteligência ao longo do tempo. As pessoas foram saindo. São as únicas duas formadoras de gente, de profissionais que entendem o mercado. Não que os outros não entendam. Desculpa, deixa eu refrasear. O sujeito que cuida de antifraude na Redcar por 5 anos, ele lidou com 40% do mercado, ele entendia 40%, ele entendia do mercado. O sujeito que está há 5 anos numa empresa pequena, que começou ontem, não conhece o mercado, conhece onde a empresa atua. Então, ela formou profissionais, esses caras estão saindo. Eu vi gente dessas empresas conversar comigo, dizer, tivemos uma ideia maravilhosa, vamos fazer isso, isso, isso. Eu falo, peraí, volta lá nos livros. Nós fizemos isso em 2002. Vocês jogaram fora? O que aconteceu? Então, perdeu inteligência, perdeu a capacidade de se renovar, porque você, para renovar, precisa ter muita coragem. Você precisa ter a coragem de falar, eu vou jogar dividendos, eu não vou distribuir dividendos, vou cortar meu custo, vou fazer diferente, vou investir. E aonde eles fizeram isso? Não conseguiram fazer. Olha que
Olha o que a Cielo fez. Ela comprou uma empresa lá fora por 270 milhões de dólares, está lá, não vale nada. Não consegue nem vender. E está tentando diminuir coisas lá por poder se ajustar no custo, não na receita, não no serviço. Então, o dinâmico da inovação é esse. Eu não tenho dúvida que essas duas empresas não serão líderes. Isso eu aposto. Né? Eu apostei isso com você, Bonerges? Não, né? Eu preciso lembrar com quem eu apostei. Eu não aposto nada com ninguém, então certamente não foi comigo. Eu não gosto de tomar dinheiro dos incautos. Então, se tiver alguém da Cielo e da Rede aqui, me perdoe, mas é fato. Pô. Eu vivi isso em 3 setores diferentes. Em 2 deles eu fui do outro lado, para arrebentar outra empresa. E aconteceu. E vai acontecer a mesma coisa. Não que vai arrebentar. A Rede vai ter o tamanho do Itaú, a Cielo vai ter o tamanho do Bradesco. É só uma questão de tempo. Vão ser grandes, mas não líderes. Gente, eu vou... Lamentavelmente, a gente... Opa, deixa eu diminuir aqui. Agora será que está entrando? Eu vou abrir, pronto, pode falar. Oi. Mas é só fechar o microfone de um. Né? Só abrir o microfone do Léo. Sim, horário na segunda parte. Está me ouvindo? Agora sim. Está ouvindo? Só agora. Está ouvindo? Pode tá repetir agora? o que você falou. Tá. Pode falar agora. Você está no último? Pode falar agora. Está aberto, você. Está aberto para mim. Então, tá, vamos lá. Gente, então, agradeço muito a vocês. A gente está aqui já na reta final, já quase finalizando. O papo está ótimo, mas a gente realmente vai finalizar aqui pelo nosso tempo, né? Acordada com o pessoal. Então, quero agradecer muito a você, Bonerges, pela oportunidade desse bate-papo. Foi ótimo, né? Eu acho que a gente teve uma troca muito boa aí das pessoas colocando e falando. A ideia era exatamente essa, esse bate-papo informal, né? Da gente fazer toda essa troca. Agradeço a presença de todos, as pessoas que perguntaram, né? As participações todas. Muito obrigada, de verdade. Paulo, obrigado pela participação de todos. Ficou com gostinho de segundo round isso aqui. Precisar chamar o Bonerges e Tibe, aí o Edson vai precisar me ajudar também numa próxima, que acho que tem um monte de dúvidas e perguntas para a gente fazer uma próxima edição. Muito obrigado de coração. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Parabéns aí, Daniel. Obrigado, parabéns, gente. Valeu, gente. Obrigado.